Graça e paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação. Estamos aqui na presença do Senhor e vamos meditar na Sua perfeita, na Sua única, na Sua majestosa palavra. Hoje nós vamos meditar no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. Vamos ler inicialmente os versículos 1 e 2. 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 2, assim como diz na descrição desse vídeo. Vamos abrir a palavra de Deus nessa belíssima carta de Paulo e vamos meditar no que aqui está escrito. 1 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 1 e o 2 diz assim: Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Esteja conosco, Senhor, mais uma vez, para que possamos meditar da forma correta, interpretar da forma correta o que a Escritura assim nos diz e que eu possa ser um instrumento agora para passar aos irmãos que estão assistindo essa transmissão o melhor, o mais perfeito da tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Viemos de um feriado, não é? Tem para muitos dias, quase todos os dias parece um feriado, mas para mim particularmente foi um feriado que pareceu feriado depois dessa pandemia, porque eu pude viajar e aí foi bem diferente do que os outros feriados que a gente ficou até março. Mas vamos falar um pouco hoje desse período de pandemia que a gente passou e muitos ainda estão passando, principalmente aqueles de idade mais avançada, ainda continuam confinados. É um período que, sinceramente, e sendo muito sincero aqui com vocês mesmo, é fácil esmorecer, é fácil a gente perder o controle, é fácil a gente mudar o humor de forma bem prática, bem súbita. E assim é a vida e foi a vida nesse período de isolamento. Tamanhas são as preocupações, a ansiedade, ela aumenta um pouco. E a gente não pode dizer que o problema do irmão é um problema só dele. Por quê? Porque nós somos um corpo. Vamos usar o exemplo da Covid. Se alguém pegar o Covid através da sua mão esquerda, a mão direita não pode dizer assim: ah, não, eu estou bem porque a mão esquerda foi que pegou e transmitiu o Covid, então eu estou isenta. Não, todo o corpo sofre. Assim, nós também sofremos quando devemos sofrer, devemos estar com os irmãos que estão sofrendo, que estão passando por momentos de preocupação, de perturbação. E é interessante porque esses versículos, o 1 e o 2, embora uma reflexão bem pequena aqui, nos mostra algo muito importante. Nos mostra um contexto que Paulo já tinha feito de tudo para ir a Tessalônica, a igreja que ele plantou, mas era uma igreja recém-plantada. Então ele estava com muitas preocupações se aqueles recém-convertidos estavam firmes na palavra. Mas existia um grande problema aqui, que ele foi impedido de voltar a Tessalônica e não tinha como ele ver pessoalmente aqueles irmãos. Então, esse primeiro ponto que eu quero deixar para os irmãos nessa noite é que um coração preocupado, ele precisa agir. E é interessante que fraternalmente e paternalmente Paulo, ele protege esse rebanho. Se a gente vê o último versículo do capítulo anterior, 1 Tessalonicenses 2, 20, diz assim: Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo ele entendia que a glória e o fruto, a recompensa do trabalho dele ministerial era de fato o sucesso
da igreja, o sucesso do evangelho. E ele queria vê-los. Só que aqui teve um grande problema. Ele foi barrado por Satanás. Aqui são palavras do próprio Paulo, quando ele diz no versículo 18 do capítulo 2: Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Não fica claro aqui como Satanás ele age para causar aqui os empecilhos que Paulo fosse a Tessalônica, retornasse a Tessalônica, mas ele deixa claro que aqui foi uma ação maligna do próprio Satanás, impedindo de ir até Tessalônica. E é interessante porque nós temos muito mais vantagens comparado a Paulo, porque Paulo só podia se comunicar com os irmãos através de carta. Paulo só podia se comunicar ou indo lá ou através de carta, como nós temos acesso a muitas cartas de Paulo. Mas nós não. Nós estamos a um WhatsApp de distância, a uma chamada de Zoom de distância, a uma chamada de telefone, de celular, de distância, de Google Meet. Ou seja, é muito mais fácil para a gente. Paulo não tinha isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar essas facilidades nos limitarem. E essas facilidades, que muitas vezes é usado para nos aproximar, nos distanciarem, a partir do momento que a gente só usa elas e é dependente delas. Irmãos, temos que entender, e Paulo deixa claro aqui, que nenhum de nós é independente. Nenhum de nós é autônomo. Nós fazemos parte de um corpo. Paulo, ele vai dizer, pelo que não podendo, versículo 1, suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Nós vamos ficar sozinhos em Atenas. Atenas era perto de Tessalônica, então ele estava próximo, mas ele não podia chegar lá. Vamos ficar em Atenas e eu vou tomar uma providência, versículo 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Já o que Paulo não podia ir, ele manda Timóteo. E seria uma grande perda, ministerialmente falando, Timóteo se ausentar ali e se afastar de Paulo, porque Timóteo era praticamente o braço direito de Paulo. Timóteo era muito útil para o ministério de Paulo, bastante útil. E o que é que acontece aqui? Paulo ele abdica de Timóteo. Timóteo vai, porque muito mais do que eu, os irmãos de Tessalônica estão precisando de você. Irmãos, Paulo não fica somente na oração. Ele vê as circunstâncias, ele vê os empecilhos, ele vê as preocupações, mas ele não fica somente na preocupação. Ele age. Ele não só fica na oração, ele vai para ação. Ação de fé. É mostrado aqui nesses versículos. Deus, ele fortalece o povo. Mas Paulo vai mandar Timóteo aqui. E muitas vezes Deus vai cuidar de nós por meio do seu povo. É o que Paulo está tentando agir aqui, está tentando praticar aqui, perdão. Muitas vezes vamos ser ajudados diretamente por Deus. Outras vezes vamos ser ajudados pelo povo de Deus. E nós devemos aceitar essas ajudas. Olha esse momento de pandemia. Nunca houve tanta transmissão. Nunca houve tanto conteúdo teológico bom para a gente desfrutar da palavra de Deus. Esse é um lado bom da pandemia. Homens de Deus, homens que você talvez só viria num congresso, que você não poderia ir por causa do trabalho. Esses homens estão em lives, estão em pregações, estão em estudos, e nós podemos crescer cada vez mais, nós podemos ser ajudados. É Deus nos ajudando, é Deus nos enriquecendo com o conteúdo bíblico, nos fortalecendo através de outros irmãos. É um período complicado, um período de pandemia. É um período que ninguém estava preparado. É como se trabalho e lazer se embolassem. E nós somos seres que vivemos de um cotidiano, vivemos de uma rotina. Nós nascemos até para isso. E muitas vezes nos confundimos nesse momento.
E devemos fazer com que Timóteos, que estão sendo enviados para nós, de fato cuidem de nós. Nós temos que deixar esses Timóteos cuidarem de nós. Paulo, ele era um homem acostumado com dores. Ele era um homem adaptável. Mas, mesmo assim, para qualquer pessoa adaptável, é difícil para nós estarmos sozinhos. Mas ele decide ficar sem Timóteo por causa de suas ovelhas. E igreja também é isso, irmãos. Essa é uma aplicação direta que eu faço para você. Você poderia estar fazendo tanta coisa agora, mas você está aqui assistindo essa mensagem. Você poderia fazer tanta coisa agora, mas você está é, é, pegando esse tempo ali, investindo num PG, investindo numa programação online que a gente está fazendo, e investindo em comunhão. Tantos lugares nós podíamos estar, mas nós estamos investindo nisso. Por quê? Porque a igreja é isso. Para você se dedicar à igreja, você vai ter que sacrificar alguma coisa na sua vida. Para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e fazer com que esse reino cresça cada vez mais, que você seja um instrumento para isso, porque ele cresce de qualquer jeito, mas para que você tenha o privilégio de ser um instrumento para isso vai custar sacrifícios. Mas vale a pena esse tipo de sacrifício, que é um sacrifício em prol do evangelho. O amor ao próximo, o doar bens, o compartilhar conhecimento. Você não precisa só ser um teólogo para ser igreja. Se você for um médico e usar o que Deus lhe deu, a universidade que Deus lhe deu, o curso que Deus lhe deu, o investimento de estudo que Deus lhe deu para usar a medicina em favor dos irmãos, você está sendo igreja. Se você é um psicólogo, se você é um professor, se você é um dentista, se você é um empresário que pode doar e ajudar muitas pessoas materialmente, em bens materiais, financeiramente, você também está sendo igreja, porque você está pegando os recursos que Deus lhe deu para glorificar o nome dele. Isso é ser igreja. Que nós possamos não só ficar somente na oração, mas que nós possamos agir de forma prática em prol do evangelho, em prol da igreja do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua abençoada palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos acolhe, o Senhor está conosco. Tem misericórdia das nossas vidas. Obrigado por mais uma noite, por mais uma meditação. Esteja conosco. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos.